Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos argumentos de uma análise bem direta do Ancapsul, um canal libertário bem conhecido no YouTube. O alvo deles? A estratégia de comunicação do atual governo brasileiro, que, na visão do canal, está fundamentalmente errada. Vamos entender o que está por trás dessa crítica. Olha, o vídeo original já começa com tudo, com essa afirmação bem provocadora. Essa frase dá o tom de toda a análise que eles fazem, e é daqui que a gente parte para desmontar cada argumento. Para a gente entender bem essa crítica, vamos seguir a lógica do próprio vídeo. Primeiro, a ideia central de que a comunicação do governo falhou. Depois, a gente entra nos dois grandes exemplos que eles usam para provar o ponto: a briga pelo Pix e a polêmica taxa das blusinhas. Em seguida, vamos ver como eles apontam os culpados. E, por fim, qual é a grande lição, a conclusão ideológica que eles tiram disso tudo. Certo, vamos ao primeiro ponto. A base de toda a crítica deles é essa. A estratégia de comunicação do governo não estaria funcionando. Simples assim. Vamos ver como eles começam a construir essa ideia. A fonte defende que as tentativas do governo de controlar a narrativa pública são, na verdade, bem desajeitadas, construídas em cima de argumentos frágeis. E, voltando àquela frase do começo, a alegação é que isso não acontece por acaso. Seria um sintoma da tal falta de ideias, que eles buscam provar com exemplos bem concretos. E o primeiro grande exemplo que a fonte usa é algo que, bom, todo mundo no Brasil usa todo dia: o Pix. Por ser um sucesso gigantesco, a disputa para ver quem leva o crédito por ele virou uma questão política muito, mas muito poderosa. O ponto central aqui é que estaria rolando um esforço para associar a imagem do governo atual ao sucesso do Pix. Só que a fonte bate o pé e diz que a criação do Pix pertence, na verdade, ao governo Bolsonaro. De acordo com a linha do tempo que o vídeo mostra, a história seria bem clara. Embora as primeiras ideias tenham surgido lá em 2018, no governo Temer, o argumento é que o desenvolvimento pesado e o lançamento mesmo, em 2020, aconteceram no governo anterior, com uma linha de comando que ia direto do presidente Bolsonaro até o Banco Central. É nisso que eles se baseiam para reivindicar a autoria. Então, o ponto crucial é exatamente esse contraste. De um lado, o que a fonte chama de uma tentativa de criar uma nova narrativa. Do outro, a versão deles, que atribui de forma bem categórica a autoria da ferramenta. Ok, depois de falar de um caso de sucesso que estaria em disputa, o vídeo vira a chave. Agora o foco é uma política bem popular, a famosa taxa sobre produtos importados de baixo valor, que ganhou o apelido de taxa das blusinhas. Antes da gente seguir, é bom entender o que é essa taxa e, principalmente, quem o vídeo original diz que é mais prejudicado por ela. O argumento é que o impacto é maior justamente nas pessoas com menos renda. Agora, olha só esse número: 62%. É um dado bem forte. Segundo a pesquisa que o vídeo cita, essa é a fatia da população que considera a taxa um erro do governo. Isso mostra o peso político da decisão e, claro, o vídeo martela bastante nesse ponto para mostrar o quão impopular ela seria. Bom, como a política, que parece ser tão impopular, a pergunta que não quer calar é: de quem é a culpa? O vídeo então dedica uma parte inteira para montar um quebra-cabeça e apontar diretamente os responsáveis pela criação dessa taxa. E a narrativa vai direto ao ponto para responder essa pergunta. Para a fonte, não existe meio termo ou responsabilidade dividida nesse caso. A culpa tem o endereço certo. A fonte apresenta um argumento bem estruturado para provar a sua tese. Aponta, por exemplo, a moção do líder do governo no Senado como uma prova da ação do governo e a necessidade de arrecadar mais como uma motivação real. E aí, para dar mais força ao argumento, eles contrastam tudo isso com a posição do governo anterior, que dizia ser contra a taxa. E essa frase, tirada diretamente da fonte, resume a conclusão deles de forma bem direta e sem deixar nenhuma margem para dúvida ou divisão de responsabilidade. Então, depois de passar pela disputa do Pix e pela responsabilidade da taxa, o vídeo junta as duas coisas. E para quê? Para defender uma ideia muito maior, uma visão ideológica que, no fim das contas, é a grande mensagem da análise. E isso aqui ilustra perfeitamente a conclusão central da fonte. Para eles, essas discussões políticas específicas são, na verdade, apenas sintomas de um problema fundamental: o próprio governo. E é assim que o vídeo amarra tudo. Ele coloca a discussão toda dentro dessa visão ideológica e até se arrisca a fazer uma previsão bem específica sobre o futuro da taxa, ligando o destino dela diretamente ao resultado das próximas eleições. No fim, os argumentos que a fonte apresentam levantam uma questão bem interessante. Como é que a forma de contar a história de políticas do dia a dia, como o app de pagamento ou uma taxa de importação, acaba se tornando o centro de grandes batalhas por identidade e ideologia política?